Deus é bom, amém, irmãos? E aí, seu 2020, tá joia? Tudo bem, glória a Deus. Muita vitamina D aí, todo mundo coradinho. Glória a Deus. Bom, irmãos, como já foi dito, aqui nós vamos ministrar e meditar aqui a respeito do tema Manifestando o Reino, amém? Durante 2020 foi aquilo que Deus ministrou ao meu coração, e eu tenho certeza que o Senhor vai construir coisas nas nossas vidas a partir desse tema, amém? E eu gostaria de, nessa noite, ministrar para a vida dos irmãos algo que possa te ajudar a compreender um pouco melhor o que é o reino de Deus, amém? Se a gente não meditar, não estudar sobre isso, esse tema pode ficar um pouco subjetivo para nós. Reino, o que é isso na prática? Como isso acontece, como isso se manifesta nas nossas vidas, o que é o reino de Deus, como é que isso funciona para mim, amém? E certamente hoje não vamos falar tudo sobre isso, mas vamos aprender um pouco a respeito do reino de Deus. Você está feliz com isso? Glória a Deus. Alguém disse, amados, que a nossa vida é a soma total de todas as decisões que nós tomamos diariamente. E essas decisões são determinadas pelas nossas prioridades. Fala comigo, prioridade. Não é? Nós tomamos decisões baseadas nas prioridades que temos na nossa vida, diariamente. Temos prioridades que regem a nossa vida. Prioridade significa o que é principal, o que é mais importante, o que é essencial, ou aquilo a que damos mais valor, que tem mais valor para nós. Um cientista comportamental chamado Abraham Maslow criou uma famosa pirâmide chamada Pirâmide de Maslow, e muitos aqui já estudaram sobre isso em algum momento da sua vida, não é? E ele concluiu que os seres humanos são estimulados basicamente pela mesma hierarquia de necessidades. E essas necessidades são água, comida, roupas, abrigo, proteção, segurança, preservação, realização pessoal e significado de vida. Esse camarada entendeu isso, criou uma pirâmide, estabeleceu uma sequência de prioridades dentro dessas prioridades e colocou as necessidades básicas como base dessa pirâmide: água, comida. Entretanto, quando nós vamos meditar nesse mesmo assunto, à luz da Bíblia, nós certamente podemos colocar uma linha abaixo da pirâmide de Maslow. Acredito que ninguém aqui geraria dúvidas aqui a respeito da prioridade da nossa vida de água e comida, amém? A sobrevivência de cada um de nós precisa disso. Entretanto, quando Jesus foi pregar sobre a pirâmide de Maslow, estou brincando, isso foi só depois de Jesus que aconteceu, mas quando Jesus foi pregar sobre prioridades, Jesus não colocou a água, a comida e as vestes como as primeiras prioridades. Jesus até mesmo confrontou essa mentalidade e desafiou aos seus discípulos, e quando eu digo seus discípulos, eu estou falando com você, desafiou seus discípulos a não terem como motivo de ansiedade na sua vida água, comida e vestes. Você que já conhece a palavra, já deve imaginar onde eu vou chegar com isso. Mateus capítulo 5, vai lá comigo, por favor. Nós teremos os textos também projetados aqui, mas se você trouxe a sua Bíblia, eu te incentivo a abri-la, amém? Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Versículos 26 e 27. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta.
Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Buscar aqui é estudar, explorar, compreender, aprender, meditar. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar. Primeiro lugar fala sobre prioridade. Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A nossa prioridade, ou a prioridade de Jesus para as nossas vidas, amados, é o reino de Deus e a sua justiça. Você pode dizer comigo, o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Entendendo que buscar significa estudar, explorar, compreender, aprender, meditar. Nós poderíamos trazer esse versículo da seguinte forma: tenha como prioridade estudar o reino de Deus e a sua justiça. Tenha como prioridade, fazer o rema, não vou aproveitar, deixa. Tenha como prioridade explorar o reino de Deus e a sua justiça. Compreender, aprender, meditar no reino de Deus e na sua justiça. Amém, irmãos? Afinal de contas, acho que vale a pena nós considerarmos o conselho de Jesus para as nossas vidas. Acredito que todos nós sejamos tentados diariamente a buscar em primeiro lugar o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. E você pode entender que isso é uma figura de linguagem para as demais coisas que fazemos para comprar comida, comprar bebida, comprar roupas. Amém? Quantos de nós aqui não somos desafiados na nossa agenda diária a administrar, gerir a nossa vida nas 24 horas e priorizar o reino dentro dessas 24 horas? Quantos de nós aqui não somos desafiados todos os dias em relação a isso? Você acorda e você sabe que tem que ir para o trabalho em determinada hora. E para ir para o trabalho em determinada hora, você vai ter determinado tempo de transporte, locomoção. E você vai ter coisas envolvidas no trabalho. Ou se você ainda não está no contexto de trabalho, você está no contexto de estudo. Enfim, nós somos desafiados, todos nós, a equilibrar a nossa vida. E a colocar prioridade naquilo que é prioritário de fato. Acredito que todos nós somos tentados, irmãos, a acordar e já acordar ansiosos pelo dia que nem aconteceu ainda. Aleluia. Acorda, como diz lá para cima, aperreado, ansioso, com o dia que ainda não aconteceu. Você começa a pensar, né, Rodrigo, nas máquinas que vai ter que ajustar, ou nas reuniões que você vai ter durante o dia, ou nas aulas que você precisa, a prova que vai fazer, oh, aleluia. Você, antes mesmo de viver aquele dia, está colocando a sua mente em função das tarefas que vai fazer no dia. E Jesus está dizendo, ei, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Deus é bom. Terminou o culto, eu vou para casa agora. Glória a Deus. Jesus sabia da nossa vida, irmãos. Na época de Jesus, trabalho era trabalho, estudo era estudo, profissão era profissão.
e 24 horas eram 24 horas também. Jesus sabia exatamente das necessidades que temos, dos compromissos que fazemos, mas Ele também quis nos ensinar a respeito das prioridades que devemos ter na nossa vida. Existe uma prioridade que é inegociável, o reino de Deus e a sua justiça. Qual é o problema? As pessoas não entendem o que significa reino de Deus. E quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar, pois, o reino de Deus e a sua justiça, o que muitas pessoas pensam, acredito que a maioria pensa isso. Pastor, como é que eu vou viver só dentro da igreja? Pastor, como é que eu vou viver só lendo a Bíblia e orando? Porque as pessoas pensam que o reino de Deus e a sua justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, significa ler a Bíblia, orar e ir para o culto. Só que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça não significa apenas ler a Bíblia, orar e ir para o culto. Glória a Deus! Então hoje a gente vai entender o que significa buscar o reino de Deus. Amém? E você vai entender que você pode buscar em primeiro lugar o reino de Deus e continuar trabalhando com muita dedicação, ser o melhor aluno da sua escola, ser o melhor funcionário da sua empresa, ser o melhor patrão dos seus negócios. Amém? Glória a Deus! Deus é bom. Reino de Deus também é dito como o reino dos céus na Bíblia. Quando você lê o reino dos céus, é interessante que Mateus trata como o reino dos céus. E algo interessante nisso, porque Mateus estava escrevendo principalmente para os judeus, e os judeus entendiam que para cada vez que fosse escrever a palavra Deus, eles precisavam de um ritual de purificação. E Mateus, para alcançar o coração dos judeus mais facilmente, para não gerar escândalo aos judeus, então referiu-se ao reino de Deus como o reino dos céus. Os judeus entenderiam e não ficariam ali assustados ou ofendidos pelo fato de Mateus citar várias vezes o nome de Deus e não necessariamente passar por um ritual de purificação para dizer esse nome. Amém? Mas é a mesma coisa, reino de Deus, reino dos céus. E existe um termo em inglês que é muito interessante, Kingdom of God, não é? E com esse termo kingdom, ou essa palavra kingdom, a gente entende bem o que significa reino de Deus. Kingdom é a junção de duas palavras, king, dominion, ou seja, domínio de um rei. Amém? Então, o reino de Deus fala sobre o domínio de um rei. Amém? Nós temos também palavras gregas e hebraicas que falam sobre isso, mas que vão significar domínio, governo soberano, reinado, poder, régio. Amém? Em outras palavras, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a área sobre a qual o rei reina. Amém? Glória a Deus, está aqui para a gente. O reino, vamos ver juntos? O reino é a área sobre a qual o rei reina. Amém? Glória a Deus. Myles Munroe, que é um dos maiores ensinadores desse assunto, disse o seguinte, vai estar aí para você também. Reino é o governo de um rei sobre o seu território, influenciando-o com a sua vontade pessoal, seu propósito, seus intentos, produzindo cultura, valores, código moral e estilo de vida que refletem os desejos e a natureza do rei para com seus súditos. Amém? Então, tudo isso é o reino, ou o reino de Deus. Amém? Então, vimos que o reino de Deus é o território, então, onde Deus é rei. É um espaço territorial onde Deus pode dominar, governar, ser rei. Qual é, então, a área de governo de Deus nesse momento? E aqui, amados, encontra-se uma outra grande confusão na cabeça dos crentes. Alguns rapidamente diriam, diante da pergunta, onde é o reino de Deus? Alguns rapidamente diriam, todo o universo é o reino de Deus. Deus é Deus sobre todas as coisas. E nesse mesmo pensamento, vem a expressão, Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus estivesse realmente, amados, sobre o controle, o domínio de todas as coisas, por que, por exemplo,
no mesmo capítulo de Mateus 6, Jesus nos ensinaria a orar da seguinte forma: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa oração seria a oração mais ilógica que poderíamos fazer, porque se ele tem o controle de todas as coisas, para que eu preciso orar para que o controle dele venha? Se ele tem o controle sobre todas as coisas, se ele reina já sobre todas as coisas, para que eu preciso orar pedindo para que o reino dele venha e que a vontade dele seja feita? Se ele já faz a sua vontade, para que precisaríamos orar isso? E é uma oração que Jesus nos ensinou. Fale ao Pai: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é no céu. Se Deus realmente tivesse controle sobre tudo e sobre todos, amados, essa oração não seria necessária. E a oração básica, até o Israel, meu filho de 4 anos, já deve saber essa oração. Amém? Deus não está com controle sobre tudo e todos. Deus não está no controle das queimadas da Austrália, irmãos. Amém? Deus não está no controle do líder do Irã. Deus não estava no controle de Hitler. Deus não está no controle do marido que agride a sua esposa. Deus não está no controle daquele funcionário que rouba o seu patrão. Deus não está no controle de todas as coisas. Deus não é como um ladrão que arromba portas. Ele está batendo na porta. E se alguém ouvir e abrir, ele vai entrar e vai cear com ele. Aleluia. 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 Sabe que é esse entendimento que tem mantido muitas pessoas longe de Deus? Porque muitos questionam: se Deus está no controle de todas as coisas, por que isso aconteceu com meu filho então? Por que aquilo aconteceu com meu marido? Por que tal coisa aconteceu ou não aconteceu com a minha empresa? Se Deus está no controle de todas as coisas, por que Deus não está cuidando de mim? E as pessoas dizem: eu não quero esse Deus. Esse Deus que está fazendo mal para mim. Esse Deus que me tirou meu filho. Esse Deus que tirou a minha família. Enfim. A Bíblia, amados, é muito clara em dizer que o diabo tem um vasto governo sobre a terra. E eu não entendo a dificuldade dos cristãos e dos seres humanos, de uma forma geral, mais dos cristãos, de reconhecer que o diabo existe, ele é uma porcaria, ele é ruim. E ele só faz o mal. E atribuir ao diabo as coisas que são dele. Por que que os crentes têm tanta dificuldade de dizer: o diabo é que fez as coisas ruins? E por que que eles têm tanta facilidade de dizer: essa coisa ruim foi Deus que fez para provar minha fé? Ei, é o diabo que não presta, isso está muito claro na palavra. Lucas capítulo 4, versículo 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade sobre todos os reinos do mundo e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, disse o diabo para Jesus: se prostrado me adorares, toda será tua, todos esses reinos, toda essa autoridade. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Qual foi a tentação do diabo para Jesus? Não precisa ir para a cruz, corta o caminho, me adora e eu entrego todos os reinos do mundo na tua mão.
E a Bíblia diz que isso foi uma tentação para Jesus. Não, o diabo não estava mentindo aqui. O diabo estava falando verdade, porque se fosse mentira, não seria tentação para Jesus. Jesus não seria tentado por uma mentira do diabo, irmãos. Vamos lá, você está aqui comigo? Você pode dar amém pela fé, glória a Deus. Jesus não seria tentado por uma mentira do diabo. O diabo estava falando a verdade. Amém. O fato dele ser o pai da mentira não significa que ele não diga verdades também. Você sabe que as mentiras mais mentirosas são aquelas fantasiadas pela verdade? Alô? Se a gente diz uma mentira bem escandalosa, a pessoa vai rir na nossa cara. Mas se a gente diz uma mentira no meio de um monte de verdade, ela pode ser mais facilmente engolida. O diabo estava falando verdades aqui. Amém? Por quê? O Adão tinha dado a ele o domínio sobre os reinos do mundo. Deus tinha dado domínio sobre a terra para Adão. E Adão pecou e entregou o domínio nas mãos do diabo. E o diabo, a partir daquele dia, se tornou o Deus deste século. O rei deste mundo. O fato de Deus não estar presente, significa que o juízo estará lá. O fato do amor não estar presente, significa que o ódio estará lá. O fato da luz não estar presente, já é suficiente para a treva se manifestar. Então Deus não precisa necessariamente fazer algo. A ausência dele já é um juízo. A ausência dele já deixa uma pessoa em trevas. Já deixa uma nação em trevas. Amém, irmãos? Aleluia! E o que aconteceu na história bíblica? Adão entregou o domínio da terra para o diabo. E o diabo se tornou, então, o dono, o senhor, o rei da terra. E parece que os crentes ficam chateados com isso. Tem que ficar chateado? Mas parece que não quer concordar com isso. É fato, irmãos. O rei desse século, o Deus desse século é o diabo. Infelizmente, irmãos, ainda não se manifestou aquilo que sabemos que vai se manifestar. Mas essa é a nossa gloriosa esperança. Haverá novos céus e nova terra. Haverá um reino de justiça e paz. E esse reino será para todo sempre. Mas esse reino ainda não se manifestou. Até agora, está ruim o negócio. O Deus desse século, o rei desse século é o diabo. Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, Paulo chama o diabo de o Deus deste século, o Deus desse sistema, o Deus desse mundo, o Deus dessa era. E a Bíblia também chama o diabo de príncipe do mundo. João capítulo 12, versículo 31, João capítulo 14, versículo 30, João 16, versículo 11, dizem que o diabo é o príncipe desse mundo. Efésios capítulo 2, versículo 2, chama o diabo de o príncipe da potestade do ar. Ou seja, a Bíblia nos dá várias bases, irmãos, para compreendermos que o diabo é o Deus desse século. Amém, irmãos? Então não atribua a Deus algo que o diabo está fazendo. Não diga Deus está no controle se o governo desse mundo é nas mãos do diabo. Amém? Não, não é verdade. Deus não está no controle de tudo e de todos. Amém. Deus não está no controle, não está tudo coordenado. Eu sei que tem cristãos que pensam dessa forma, eu sei que tem linhas doutrinárias que pensam assim, e ok, fica com a sua linha doutrinária para lá, mas o verbo da vida, nós cremos aquilo que a Bíblia está dizendo, irmãos. Amém? Nós não cremos que Deus está como que num conchavo com o diabo. Ele está dominando, mas ele está ali organizando tudo com o diabo para chegar num lugar onde tudo vai dar certo. Misericórdia, Deus é bom e o seu caráter não muda, irmãos. Deus é sempre bom.
O fato é, o homem precisa assumir a sua responsabilidade. A humanidade precisa assumir a sua responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Nós somos responsáveis do quanto Deus está podendo governar as nossas vidas, a nossa família, os nossos negócios, a nossa igreja. Nós somos os responsáveis por isso. Isso não é tudo uma artimanha soberana de Deus. Nós estamos, amados, sob o domínio das nossas próprias decisões. Deus não está manipulando a sua vida. Deus não está manipulando os seus pensamentos. O máximo que Ele faz é inspirar o seu coração para as decisões certas. Guiar cada um de nós para tomarmos as decisões certas. Mas manipular, jamais. Esse não é o caráter do nosso Pai, irmãos. Amém? Deus é melhor do que isso. Amém? Deus é muito melhor do que isso. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, onde afinal está o reino de Deus? Como é que o reino de Deus então está manifesto? O reino de Deus existe. Amém? Aleluia. Agora a gente já sabe que não é um reino, um controle, um domínio total sobre tudo e sobre todos, sobre toda a terra, sobre todos os seres humanos. Sabemos que não é. Onde então o reino de Deus se manifesta? Tema desse ano, manifestando o reino. Onde é que o reino de Deus se manifesta? O reino de Deus se manifesta em todo lugar onde Ele é estabelecido como rei, onde Ele é reconhecido como rei. Se Ele é reconhecido como rei, Deus então estabelece o seu governo, o seu domínio sobre essa vida, sobre esse lugar. Amém? Isso é uma ótima notícia para você, porque eu acredito que você já disse isso. Pai, Tu és o rei da minha vida, Tu és o dono do meu coração, Tu és o Senhor da minha história. Aleluia! E um texto que fala sobre isso em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: a verdade mesmo, verdadeira, que eu quero te dizer, Nicodemos, é que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante que Nicodemos chegou para Jesus dizendo assim: a gente está vendo que você é do reino do bem, é de Deus. A gente conseguiu identificar que tem uma coisa de Deus na sua vida. Você só pode ser de Deus. Aí a resposta bem gentil de Jesus foi: a verdade verdadeira mesmo, Nicodemos, é que ninguém consegue ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, Jesus deu um chega para lá gospel no Nicodemos. Versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus é a mesma coisa. Amém? Assim como nascer de novo e nascer da água e do Espírito também é a mesma coisa. Amém, irmãos? Jesus responde a mesma coisa com palavras diferentes. E ele diz no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém? Então, como é que eu entro no reino? Como é que eu posso ver o reino? Jesus respondeu: você tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Só tem um jeito de você ver ou participar do reino de Deus. Só tem uma forma do reino de Deus se manifestar sobre a sua vida. Tem que nascer de novo. Amém? Se Deus então é seu rei, sua vida é território oficial do reino. Amém? Onde está o reino de Deus? Está aí ao seu redor. Amém?
Vai, tá pegando no tranco. Vai lá. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Pastor, como é que eu vejo o reino de Deus? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Se ela nasceu de novo, pronto, o reino de Deus está manifesto do seu lado. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, eu vejo tanta impetuosidade, tanta dedicação dos cristãos para o estabelecimento de um reino territorial, terreno, visível, um rei, um governo, um espaço. Nós vimos isso nas últimas eleições, um cabo de guerra, e vemos isso por todos os lugares do mundo. Entenda, não há erro nisso, porque é um desejo de todo ser humano, ver um reino justo sendo estabelecido. Amém, irmãos? Só que eu gostaria de deixar claro para você hoje à noite, esse reino não vai ser estabelecido enquanto esse reino não for assumido por Jesus Cristo. Nenhum homem ou mulher é capaz, amados, de trazer isso em plenitude para nós. Apenas Jesus é capaz para isso. Então pare de brigar por causa do PT, por causa do Bolsonaro, por causa do, sei lá qual partido você gosta. Amém? Pare de brigar por causa disso. Não é por isso que estamos na terra. Amém? Agora fica uma dica. Entendendo que o reino de Deus é manifesto onde ele pode ser rei, no território onde ele é rei, em qual tipo de vida você acha que vai ser mais possível a gente viver algo mais próximo do reino de Deus? Com alguém que nasceu de novo, irmãos. Com alguém que é mais influenciado pela palavra. Entenda, isso não é tudo aquilo que você precisa filtrar para votar em alguém. Né? Ah, a pessoa é nascida de novo, eu voto nela. Não, tem um bocado aí que diz que nasceu de novo, mas não parece não. Você está aqui comigo? Tem um monte de político aí que na eleição, rapaz, vira crente. Mais do que nós tudinho junto. Não é assim? Não é isso que faz de um candidato um bom candidato. Não é só isso. Amém? Minha dica para você, observe a vida. Observe o casamento. Observe a família. Observe o histórico. Observe os valores. Observe a cultura. Aquilo que ele defende, aquilo que ela defende, aquilo que ele prega, que ela prega, meu irmão. Amém? Aí você certamente não vai votar em alguém ou em algum partido que está falando o oposto disso. Amém? Por quê? Ok, a gente sabe que o reino de Deus só vai ser estabelecido quando Jesus for rei. Amém? Mas a gente pode ajudar um pouquinho. Votando nos que pode ajudar um pouco a trazer, ou fazer a oração. Pai, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela no céu. Candidatos, políticos, governantes, líderes, que possam ter essa chama no seu coração, de trazer os céus à terra, manifestar através da sua vida o reino de Deus, irmãos. Amém. Aleluia, que o Senhor abra os nossos olhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, se Deus é o seu rei, a sua vida é território oficial do reino. Glória a Deus. Aleluia, você não é seu. A sua vida não é mais sua. Aleluia. Aleluia. Quando você confessa Jesus como Senhor, você deu um título de propriedade a Deus, dizendo: sou teu, a minha vida é tua, meu presente é teu, meu futuro está em suas mãos, sou seu súdito, tu és meu Senhor, faça como queres na minha vida. Amém. Aleluia, aleluia. Eu só entro no reino se eu nascer de novo. E eu só nasço de novo se for justificado. E eu só sou justificado se eu for perdoado. Por que isso está na sua frente, nessa tela hoje à noite? Porque, meu irmão, tudo começa com o reconhecimento de que eu só sou participante do reino porque alguém
me capacitou para tal façanha. Eu só posso entrar no reino porque alguém me perdoou. Porque alguém me perdoou, então eu fui justificado. Entenda, esse reino é um reino de justiça. Como é que eu posso entrar num reino de justiça e buscar o reino e a justiça se eu não for um justificado? Você está aqui comigo? Como é que eu posso defender a bandeira de perdoar, de limpar? A gente está entrando num lugar todo sujo. Vamos lá. Entramos num ambiente que está todo sujo. Paredes, piso e tal. Como é que eu vou ser o defensor da bandeira da limpeza se eu entro lá com as minhas vestes completamente sujas? E eu começo a dizer, vocês têm que limpar todas as coisas. Vocês têm que ser limpos. Nós temos que limpar tudo isso. A verdade, irmãos, é que Deus limpou as nossas vestes. Ele trocou as nossas vestes. Para que nós pudéssemos ser esses defensores da limpeza, do perdão, da justiça. Justiça é equidade. É fazer as coisas certas. Obedecer ao rei, cumprir os seus mandamentos, seguir as suas ordens, aleluia! Obedecer à cultura desse reino para as nossas vidas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é poder experimentar isso na sua intensidade, profundidade, em tudo aquilo que Deus pode nos oferecer. Mas como eu poderia viver um reino de justiça, paz e alegria? Um reino de perdão, um reino de misericórdia, um reino de amor, se antes eu não tivesse sido alvo do amor, do perdão, da misericórdia, da graça de Deus. Porque Ele nos alcançou, porque Ele nos perdoou, porque Ele nos justificou, porque Ele nos limpou, porque Ele nos deu paz, alegria, provisão. Nós podemos agora, amados, ser os anunciadores da justiça. Anunciadores do perdão, da graça, da paz, do amor, aleluia! Podemos hoje pregar o reino, viver o reino, meu irmão, porque fomos perdoados, fomos justificados. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração crê para a justiça. Cá entre nós, esse não é um termo tão fácil de ser assimilado na nossa mente. Com o coração se crê para a justiça. Eu não sei quanto a você, mas quando eu ouço essa frase eu faço, hã? Você está aqui comigo? Glória a Deus, com o coração eu creio para a justiça. Por que ele diz isso? Meu irmão, porque a justiça precisa ser recebida pela fé. Porque a justiça não é algo conquistado pelas nossas mãos. A justiça não é conquistada pelas obras. A justiça, o perdão dos pecados, não é conquistado pelo nosso esforço, capacidade, equidade. Não, a justiça é recebida pela fé, por causa da graça de Deus. Por isso, com o coração se crê para a justiça. Em outras palavras, você não fez nada, você não merecia, mas nós cremos que Ele fez isso por nós. Obrigado, Senhor, eu recebo a justificação, eu recebo o perdão dos meus pecados, eu recebo, Pai, a ousadia de acessar esse lugar de justiça e paz, entrar no reino de Deus. Obrigado, Senhor.
Com o coração cremos para a justiça. E após crermos com o coração para a justiça, então nós confessamos com a boca a salvação, o senhorio de Jesus nas nossas vidas. O processo é: eu creio que Jesus Cristo me justificou, me perdoou dos meus pecados. Eu creio que o sacrifício dele naquela cruz foi suficiente para mim. Obrigado, Jesus. Mas eu sei também que para isso funcionar na minha vida, eu preciso de um novo rei. Eu não posso ser rei sobre mim. Eu preciso que o reino de Deus se estabeleça sobre a minha vida. Eu preciso ser governado, porque a minha vida estava desgovernada. Eu preciso que tu sejas Senhor, tu sejas rei sobre a minha vida. Então eu confesso Jesus como Senhor da minha vida. Eu não sou mais o meu dono, eu tenho um dono chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então ele me purifica e agora ele me governa. O mesmo que me purificou, o mesmo que me justificou, agora tem o poder. Eu dei a ele o poder de ser meu dono, de ser o meu Senhor, de ser o rei da minha vida. E ele vai poder guiar os meus passos. E eu vou dizer sim a cada uma das suas promessas para a minha vida. Eu vou dizer sim a cada uma das suas direções para a minha vida. Eu vou dizer sim e amém para tudo aquilo que ele tem para mim. Porque agora não sou mais rei sobre a minha vida. Não sou mais Senhor sobre a minha vida. Eu tenho um Senhor. Diga comigo, eu tenho um Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vem. As demais coisas serão acrescentadas. Eu quero te inspirar hoje à noite a confiar no Senhor para 2020. Confie no Senhor. Confie no Senhor a respeito da sua própria vida, a respeito dos seus negócios, a respeito da sua saúde, a respeito da sua família, a respeito do seu ministério, do seu chamado. Confie no Senhor, irmão. Deus não é um Senhor despreparado. Deus não é um líder incapacitado em algumas áreas. Deus é especialista em todas as áreas que você possa imaginar. Cada um de nós vive uma história de vida, estamos vivendo fases da nossa vida diferentes. E nós buscamos, cada um de nós talvez estejamos precisando de especialistas em áreas diferentes também. Eu quero te dizer que Deus é especialista nessa área que você precisa. Eu vou dizer de novo. Deus é especialista nessa área que você precisa. Ele tem todas as respostas, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a provisão, Ele sabe tudo de tudo, Ele pode ensinar todas as coisas a respeito disso. Confie sua vida no Senhor. Permita Deus governar. Confie nele. Os caminhos de Deus, amados, nem sempre são os nossos caminhos. As direções de Deus nem sempre são tão confortáveis para nós. Mas Ele sabe. Ele é especialista. Ele tem a resposta. Confie no Senhor. Amém? Fique em pé no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia.